Ai, Rodrigo, comer bem é caro demais. Ai, Rodrigo, a realidade brasileira. Ai, Rodrigo, a alimentação forte não cabe no meu bolso. Ai, 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 né? O que é caro de verdade são desculpas. O que é caro de verdade são doenças. O que é caro de verdade é viver uma vida inteira com um corpo que simplesmente não te faz feliz. Onde há vontade, há possibilidade. Nós sabemos disso. E neste vídeo aqui, eu quero te mostrar, tentar te ajudar justamente nisso. Mostrando como você pode começar a comer bem, comer saudável, de forma nutritiva, ter uma alimentação forte, gastando até 70% a menos por aí. Primeiro eu vou te mostrar aqui, inclusive com preços do supermercado, para ter uma ideia, as melhores opções econômicas de proteínas fortes, carboidratos fortes e gorduras fortes também. Eu vou dar sugestões de preparos para essas coisas também. Ainda assim, eu quero te dar ideias de pratos com ideias de preços também no final, te mostrar o custo de cada prato, para você ter uma ideia como isso é possível, para você ver de fato como uma alimentação forte, natural e saborosa pode caber no bolso de todos nós. Se nós simplesmente priorizarmos as coisas certas, escolhermos alimentos de forma inteligente e estarmos dispostos a simplesmente tentar. Então vamos junto? Vamos lá. Se você é novo aqui, meu nome é Rodrigo Polesso, eu sou pesquisador em ciência da nutrição desde 2009, autor best-seller e criador do único método metabólico de emagrecimento, o acelerador Emagrecer de Vez. Eu tô aqui semanalmente compartilhando o meu melhor com você para te ajudar a chegar no seu peso ideal, emagrecer de vez e se manter lá, recuperar as rédeas da sua saúde e tudo baseado na melhor ciência que eu tenho acesso e sempre sem balelas. Então veja essa manchete aqui, o brasileiro gasta R$ 29,40 em média para comprar um prato feito. Quando eu saí do Brasil em 2010, eu lembro que a churrascaria mais cara de Curitiba na época era a Grimpa, que era R$ 50 por pessoa, tá? Era a churrascaria mais cara que eu conhecia lá, R$ 50 por pessoa. Hoje, a média de um PF tá R$ 29,40. Pagar 30 pila num PF é um absurdo enorme, não é verdade? Claro que esse preço varia de estado para estado, mas os preços estão realmente fora de controle por causa dessa inflação desenfreada criada por quê? Pela essa impressora, do governo que não para de imprimir dinheiro aí, afogando o valor da moeda no mundo inteiro e arrumando desculpas para justificar isso. Mas esse é um assunto para outra hora, não é verdade? Gastar em média quase R$ 30 num PF é realmente um absurdo sem tamanho. Hoje eu vou te mostrar aqui como é que você pode fazer em casa pratos melhores que um PF e gastando até 70% menos do que um PF desse também. Vou te mostrar exemplos com preço e tudo aqui. Aliás, recentemente eu fiz aqui, falando em PF, eu fiz um vídeo específico falando como é que você pode transformar um PF tradicional por aí em um prato forte, ajustado até para emagrecimento, deixando ele muito mais saudável, fazendo apenas 5 substituições simples. Então, para você ver depois desse vídeo aqui, eu vou deixar na descrição o link desse outro vídeo que eu acho que você vai gostar, ok? Então, primeiro, se você caiu de paraquedas aqui, o que é alimentação forte, Esse princípio alimentar tão poderoso que leva as pessoas até a sua boa forma e as mantém lá, deixando elas viverem a melhor versão de si mesmas, Bom, a alimentação forte é uma forma 100% natural de se alimentar que combina o poder natural dos alimentos certos com o entendimento correto da ciência nutricional aplicada na prática, com o objetivo de reativar e desbloquear o metabolismo de energia no corpo, resultando numa queima natural, acelerada e permanente de gordura e na retomada profunda da saúde ao mesmo tempo, resolvendo finalmente a causa raiz do ganho de peso e destravando a nossa performance máxima como ser humano. E em termos de escolha dos alimentos, nós estamos aqui falando em proteínas fortes, que é priorizar proteína animal altamente biodisponível, carboidratos de fácil digestão e com baixo nível de toxicidade e gorduras naturais e ancestrais. Então, como comer uma alimentação forte, no seu dia a dia, que te deixa mais forte, mais em forma, mais saudável, mais feliz, mais nutrido e previne as doenças metabólicas que estão afligindo todo mundo por aí e está cada vez mais comum nesse mundo, e abastecer ao mesmo tempo a sua performance máxima e tudo isso da forma mais econômica possível. Vamos lá, dica número 1, e essa dica número 1 é a mais importante de todas, porque todas as outras dicas a partir de agora são baseadas nesta, ok? Uma das coisas mais poderosas que você pode fazer para a sua saúde é tomar controle da sua alimentação. O que eu quero dizer com isso? É você tomar controle da sua alimentação. É você fazer em casa o que você come, principalmente na maior
parte do tempo, tendo controle total sobre os ingredientes, métodos de preparo, tudo que vai no seu prato, tudo que você vai ingerir depois. Isso pode ser muito mais simples do que você imagina se você não está acostumado a fazer isso. Eu mesmo não cozinhava lá no passado, não sabia fazer nem carne moída na panela, nada. Hoje em dia eu sei como é tão fácil fazer esse tipo de coisa, né? E isso vai possibilitar você, além de ter esse controle máximo aí sobre o que você está ingerindo, a também ter uma economia máxima ao fazer escolhas inteligentes no mercado, que a gente vai ver aqui. A dica número 2, então, partindo do princípio que você vai tomar controle da sua alimentação, que é uma das coisas mais importantes que você pode fazer para você mesmo. A dica número 2 é você priorizar proteínas fortes, focando em economia. Agora, uma nota aqui, para você ter em mente, os preços e exemplos que eu vou mostrar a partir de agora, tá? Foram baseados aqui no Carrefour de São Paulo como exemplo, ok? Esses preços, obviamente, variam de mercado para mercado e variam de estado para estado. Mas só para você ter uma base, porque geralmente os preços dos cortes e exemplos de alimentos que eu vou mostrar basicamente se comparam em magnitude uns com os outros, ok? Então vamos lá. Então a dica é, ao invés de você, né, falando em proteínas fortes, que é a base do prato, a base de nutrição, né? Ao invés de você focar em cortes dos mais populares, mais favoritos aí, como a picanha, e ter que pagar R$100 ao quilo de uma picanha, ou um filé mignon, pagar R$80 ao quilo, ou ainda uma fraldinha, pagar R$60 ao quilo ou mais, ou ainda contra filé mesmo, aqui pagando aqui quase R$50 ao quilo, você pode simplesmente abrir a mente para outros cortes que são muito mais em conta e menos favoritos, menos bonitinhos e que são ainda nutritivamente superiores e alguns aspectos ainda mais saborosos que esses super cortes mais caros. O que esses cortes extras que a gente vai ver agora demandam nesses cortes mais baratos é simplesmente um pouco de mais tempo no preparo deles, que a gente já vai falar sobre isso. Então, eu tô falando aqui de cortes como, por exemplo, o A100, né, que é 31 aqui ao quilo, ou, por exemplo, o músculo bovino a 31 também ao quilo, a costela bovina a 23, tem a paleta bovina aqui a 27 ao quilo, nós temos, por exemplo, peito e costela a 26 ao quilo, o próprio lagarto aqui muito magro, essa carne 34 ao quilo, aqui o coração bovino, né, nem R$10 ao quilo também. Esses cortes menos favoritos, mais baratos, como eu falei, que demandam um pouco mais de tempo no preparo, só não tempo seu necessariamente, o tempo de cozimento em si, né? Eles geralmente são muito mais colaginosos, certo? O que acontece? Como eles são mais colaginosos, eles tendem a ter um perfil aminoácido daquela proteína muito mais vantajoso e anti-inflamatório no sentido de conterem mais aminoácidos como a glicina, como a prolina, como a hidroxiprolina também. Esse tipo de aminoácidos estão em desequilíbrio nesses cortes mais premium, que quase não tem colágeno, né? São tão macios, na verdade. Então, o equilíbrio aminoácido fica desbalanceado, fica desequilibrado de fato. Então essas carnes mais baratas, mais colaginosas, têm uma vantagem nutricional sobre as outras, ok? E tudo que você precisa fazer é fazê-las na panela de pressão, que fica uma delícia, derrete. Fazer na panela com cozimento longo, né? Também é possível. Ou mesmo fazer no forno lá, também é fácil, demora o tempo no forno, é o seu tempo que demora o tempo do forno, né? Então é um pouco mais de tempo na preparação e ainda assim você ganha em nutrição e economiza muito no custo ainda. E tem outras coisas como carne moída de segunda, né, que você pode fazer também. Carnes congeladas são boas opções mais baratas para você adquirir também. Tem como conseguir coisa bem mais barata sem sacrificar a tua nutrição. E ainda falando em outras carnes, né, além da bovina, por exemplo, nós temos a carne suína magra, que pode ser uma boa escolha. Por que magra, Rodrigo? Porque os porcos de hoje em dia, infelizmente, são alimentados aí, em grande maioria, né, na sua maioria, com milho, soja, etc., de forma que isso atrapalha, interfere na composição lipídica da gordura desses porcos, que fica mais parecida com óleo de canola do que com o porco caipira da fazenda antigo lá. Então, se você for comprar um porco industrial, assim, um porco desse que a gente vê geralmente aí no mercado, é preferível que seja um porco magro. Então, cortes como, por exemplo, até o filé mignon aqui suíno, que está por R$17,50 ao quilo, por exemplo, ou a bisteca suína aqui, 20 também ao quilo, né? Ou você pode ver frango, e a mesma coisa se aplica ao frango, né? A gordura do frango é afetada pelo tipo de alimentação que ele tem, então só milho, soja, etc. vai atrapalhar a gordura do frango, então é aconselhável cortes mais magros do frango, como por exemplo aqui um filé de sassami de frango, tá saindo só 17 ao quilo, ou uma moela do frango, excelente também, 11 ao quilo também. Veja, esse problema da gordura não acontece com as vacas, com boi, com carne vermelha no geral, porque esses animais conseguem converter as gorduras poliinsaturadas da sua alimentação em gorduras monoinsaturadas no corpo. Então, apesar do animal às vezes se alimentar de grão, de soja, etc, o que for, a vaca no caso,
ela consegue transformar isso aí em gorduras boas pra gente, né? O que não acontece com o porco e com as aves, por exemplo. Por isso, esse cuidado especial, certo? Então, você pode ver também no açougue da sua cidade, talvez conseguir um acordo bem mais barato ou comprar em mais quantidade esses cortes que são menos favorecidos, né? Você pode conseguir um bom negócio lá. Ainda assim, em termos de proteínas, nós temos os ovos, nós temos os peixes brancos, principalmente congelados, você consegue um preço às vezes bom também. Evitar os peixes gordos pelo mesmo motivo que eu tô falando para vocês agora. Esses peixes de fazenda, com essa gordura toda, que tem um perfil muito poliinsaturado, que pode ser um problema. Eu falo disso bastante aqui, na questão dos óleos vegetais, gorduras poliinsaturadas, é um problema aqui. Agora, uma nota importante aqui. Perceba que nós estamos falando de proteína de origem animal, então não cai nas lorotas da mídia por aí, que ficam falando que leguminosas, grãos, cogumelos, até algumas folhas como Ora Pro Nobis, na verdade, alegando que essas fontes vegetais de proteínas são de fato fontes de proteínas superiores ou mesmo equiparáveis às fontes de proteína animal. Isso é uma grande balela. O perfil aminoácido vegetal é muito inferior, é desequilibrado em aminoácidos essenciais, além da grande falta de biodisponibilidade nesses aminoácidos de plantas de origem vegetal, ou seja, o corpo não consegue absorver corretamente esses aminoácidos. Tem muito problema relacionado à proteína de origem vegetal. Então, por isso, alimentação forte, eu quero dizer que é baseada em proteína forte, que é proteína de origem animal, como prioridade. E é por acreditar nessas lorotas e acreditar nessas coisas que são ditas por aí, que a maioria da população, na verdade, está fora de forma, né? E também com doenças metabólicas. Então, o que é dito por aí que todo mundo sabe, não está ajudando ninguém, não é verdade? Então, se você quer ser forte, priorize as melhores proteínas e elas são indiscutivelmente as proteínas de origem animal aqui. Então, escute mais os seus instintos naturais e menos as propagandas na televisão. Dica número 3, beleza? Dá um tapa nesse botão de gostei se essas informações estão sendo úteis para você até agora, beleza? Se você não segue esse canal, esse tipo de informação você não vê por aí, então já siga esse canal para não perder nada. E vamos para a dica número 3, que tem a ver com os carboidratos fortes aqui. Bons carboidratos são importantes para a nossa saúde hormonal, né? Para a nossa performance, para o metabolismo de energia no nosso corpo, para manter o estresse mais baixo e para o nosso bem-estar metabólico no geral. E aqui tem uma dica. Tentar gastar menos nessas coisas, nesses carboidratos que são famosos por serem saudáveis, né? Vistos como saudáveis, e de fato preferir tentar escolher opções que favorecem você, dando mais nutrição por caloria ingerida, tá? Então eu tô falando aqui para você evitar, né? Por exemplo, saladas ou folhas cruas, talos crus, legumes crus, né? Eles são basicamente água, né, em forma de folha ou águas com fibra e geralmente eles precisam ser orgânicos também, porque você não quer arriscar ficar consumindo pesticidas, e essas coisas geralmente são caras. Folhas, saladas orgânicas geralmente são caras e nutritivamente falando elas são quase insignificantes. Então eu não focaria nisso para economizar, eu focaria em opções de carboidratos mais ricas em energia, mais ricas em nutrientes e muito mais baratas também. No caso das folhas, talvez a alface não tenha tanto problema, que é realmente água, não tem tanto problema assim, não vai interferir tanto, né? Mas mesmo assim, enfim, eu prefiro outras coisas. Outra coisa em termos de carboidratos, evitar farinhas, grãos, sementes, oleaginosas, porque isso tudo pode ser potencialmente problemático para o seu intestino, pode trazer esse perfil lipídico poliinsaturado que nós queremos evitar, além de ser caro pra caramba, pode atrapalhar a digestão também. Eu fiz um vídeo recente falando mais sobre as oleaginosas, castanha, noz, etc, os problemas disso, eu vou deixar na descrição também, então dá uma olhada na descrição depois de você assistir esse vídeo aqui, que tem essas coisas que podem te ajudar lá para você se aprofundar, ok? Em termos de carboidratos fortes, eu priorizaria o quê? Frutas, raízes e tubérculos, ok? Basicamente, são as melhores fontes de carboidratos que nós temos disponíveis na natureza. Elas são facilmente digeridas, né? Facilmente assimiladas pelo corpo e nos trazem esse carboidrato tão útil para nós, além de serem gostosos também. No caso, o arroz branco também pode ser uma boa fonte de carboidratos no contexto certo, tá? Mas o arroz branco e não os outros. Eu tenho um vídeo sobre isso também aqui no canal, você pode dar uma olhadinha, tá? Então, eu priorizaria, por exemplo, frutas da estação. Por que da estação? Porque elas são nutritivamente superiores, pouco viajadas e também porque são mais baratas. Então, frutas da sua estação aí, do teu lugar, que estão ao redor onde você mora. Então, ao invés, por exemplo, de você comprar morangos frescos, morango é a fruta que tem mais pesticida por aí. E você vai pagar caro ainda, vai pagar aí R$54, por exemplo, num quilo de morango. Você pode comprar 2 quilos
quilos de laranja por R$17. Ou ainda pode comprar banana aqui, 600 gramas de banana por R$4. Você pode comprar batata muito mais barata aí por R$10 ao quilo também. Você pode comprar abóbora também, economizar. Tem muitas coisas. Além disso, acompanhamentos. Outros legumes de acompanhamento também que podem ser de fácil gestão, que não tem tanto problema. Você pode favorecer isso. Aqueles que estão em estação no momento também, que tem mais disponíveis no mercado ao redor de você. Prefira os orgânicos se for comer legumes, sempre cozidos também. Se não puder comprar orgânico, tente remover a casca, cuidar, lavar bem, né? Então, por exemplo, tomates, abobrinha, tem cenoura, tem cogumelos, tem ervilha, esse tipo de coisa pode ser um bom acompanhamento. Então, esse é o papo rápido aqui sobre carboidratos fortes. Dica número 4 aqui, gorduras fortes. E essa é a única seção aqui que vale a pena pagar mais por uma gordura boa do que economizar e pagar caro depois com a sua saúde, ok? Geralmente, infelizmente, né, as gorduras mais utilizadas e promovidas por aí são as mais baratas também, né? O óleo vegetal, né, o óleo industrial vegetal de canola, milho, girassol e o que é soja também e todas as margarinas, esses óleos, essas gorduras eram literalmente um lixo industrial lá atrás, quando foram criados, né? Eles acharam um jeito de tirar o cheiro disso, deixar isso com um visual um pouco diferente, mais apelativo ao ser humano, né? Para tentar vender aquele lixo industrial para seres humanos. É isso que fizeram com esses óleos vegetais, tá? Se você pode pesquisar sobre a história dos óleos vegetais aí, que você vai entender um pouco mais sobre isso. Ainda por cima, esses óleos, a produção desses grãos são subsidiados pelo governo, então é muito difícil você competir em preço com uma gordura natural e ancestral. Como é que você vai competir um alimento de verdade com o preço de um lixo industrial, basicamente, subsidiado ainda pelo governo? É muito difícil. Por exemplo, o óleo de soja aqui, 900 ml, está R$ 6,50. Uma margarina aqui de meio quilo está R$ 5,29. É difícil competir com isso, né? Porque uma boa opção, por exemplo, uma manteiga de meio quilo aqui, tá R$24, né? Agora, eu vou te dizer uma coisa, vale pagar mais e vai durar bastante também, porque você não vai fazer fritura em imersão nem nada. É pouca manteiga, serve para cozinhar e serve para você não se intoxicar com esses óleos vegetais extremamente danosos. Eu tenho vários vídeos aqui no canal sobre isso, ok? Gordura é muito mais do que simplesmente energia, tá? Gordura é muito mais que simplesmente energia. Ela é uma coisa que sinaliza coisas diferentes no nosso corpo, gera radicais livres, né? Atrapalha a questão de oxidação no nosso corpo. Tem um monte de coisas, não vou me estender muito nesse assunto aqui. Então, a dica é evitar gorduras industriais como os óleos vegetais e as margarinas, que são derivadas deles, né? E priorizar manteiga, gorduras naturais, né? Manteiga, a ghee, que é uma manteiga clarificada, tem um azeite de oliva de qualidade, um óleo de coco, um azeite de dendê, a gordura bovina de qualidade, etc, ok? Até uma banha suína tradicional de fazenda caipira, se você tiver acesso, pode ser uma boa opção também. Agora vamos para a dica número 5, que é muito rápida, antes da gente mostrar a questão dos pratos. Vou mostrar aqui alguns exemplos de pratos, com o preço e tudo mais que você pode montar, certo? Então, a dica número 5 é basicamente você cozinhar as coisas em quantidade e com antecedência. Por exemplo, tire segunda-feira para cozinhar as coisas em antecedência, aí você guarda as suas refeições na geladeira bonitinho, que você consegue simplesmente reaquecer depois e você tem certeza do que você está consumindo, você tem certeza que está consumindo alguma coisa que vai te ajudar, que é boa, que você sabe os ingredientes e que é barato também porque você fez isso em casa, ok? Inclusive essas opções que nós vamos ver agora podem ser feitas em quantidade também facilmente, ok? Então, de novo, tome controle da sua alimentação. Poucas coisas são mais importantes do que isso hoje em dia. Vamos então montar alguns pratos juntos aqui, para ver exemplos de custos. Olha esse prato aqui, o primeiro prato que a gente está vendo aqui, bem interessante. Basicamente a gente vê uma carne aqui, 200 gramas de carne aqui, que vai custar R$ 6,38, no caso aqui é um músculo nesse prato. A batata, 150 gramas de batata, vai custar R$ 1,50. 80 gramas de pimentão vermelho, R$ 1,60. Um pimentão verde é bem mais barato se você quiser. Uma cenoura, 100 gramas de cenoura aqui, 75 centavos. E a manteiga que você usa nesse prato, 75 centavos. 15 gramas de manteiga, vale a pena, vai durar muito aquele pote, não é verdade? O custo total desse prato aqui delicioso, prato forte, satisfeito, com alimentos que vão te ajudar a ser mais forte, a ficar em forma e tudo mais, R$ 10,98 somente, comparando aí com 29 do PFzão na rua, que você não tem controle nenhum. Só para ter como exemplo, certo? E utilizando uma carne vermelha, alimentos de qualidade. E esse prato você sabe tudo que foi nele. Você tem controle total sobre ele. Não tem nada escondido, não tem nenhum óleo vegetal ali. E todos os restaurantes, com assim raríssimas exceções, vão utilizar óleos vegetais para cozinhar, para fazer todos os alimentos basicamente. Vamos para o próximo prato. Olha só que prato bonito, que delícia. Simples.
Aqui a gente está usando porco ao invés, 200 gramas aí de porco nesse prato, numa refeição, R$ 3,50, a batata de novo, R$ 1,50 só, alguns tomates, 250 gramas de tomate, fazer um molhozinho legal, R$ 2,50, um azeite de oliva, que também é mais caro, claro que é caro, mas você usa pouco, tá? Ele vai custar R$ 1,50 nesse prato aqui, que é um pouco mais caro que a manteiga no caso, mas se você quiser diversificar, você pode utilizar, que o prato no total acaba custando em R$ 9,00, mais barato ainda que o prato anterior, e você pode fazer várias refeições para sua semana, enfim, você pode curtir isso aí. Vamos para o próximo exemplo de prato aqui, olha que prato bonito também aqui, com frango, arroz, meu acompanhamento de abobrinha do lado. O frango também, 200 gramas de sassami aqui, R$ 3,60. Tem um arroz, 150 gramas de arroz, 90 centavos. O molho de tomate, R$ 1,00 para 150 gramas. Um creme de leite para misturar, ficar um molho legal, 75 centavos. Uma abobrinha, 200 gramas de abobrinha para você comer junto, R$ 1,40. E a manteiga novamente aqui, 75 centavos para você cozinhar tudo isso. Sendo o prato mais barato de todos, apenas R$ 8,40 o preço desse prato delicioso aqui. Os alimentos têm poder de transformar o seu corpo, né? É o seu combustível como ser humano, né? A tua alimentação, você não pode brincar com isso. Você consome alimentos todos os dias, né? Então você está consumindo toxinas, por mais que sejam pouco, né, como óleo vegetal em cada refeição, isso acumula ao longo das décadas, certo? E acaba aí dando em coisas não tão agradáveis, né, ao longo da nossa vida, como a gente vê tanta gente tendo problema ao redor da gente, né? Então nós precisamos lembrar que os alimentos de fato têm poder, temos que relembrar o quão simples pode ser comermos uma alimentação forte, de verdade, nutritiva, e quão simples e barato pode ser fazer isso tudo em casa. Veja, por exemplo, aqui o resultado que a Giane me mandou. Ó. Ela perdeu 54 quilos em 9 meses de vida, olha só. Obrigado, Rodrigo. Hoje mais magra que essa foto que ela mandou ainda. Imunidade e saúde top. Parabéns para a Giane. Pessoal, isso que eu tô falando, você simplesmente não cair naquela de contar calorias, não cair naquela de programa de exercício, não cair na questão de comer só orgânico, fazer detox de sucos e verdes e orgânicos e o caramba 4, farinhas. É simplesmente lembrar que deixar o alimento ser o nosso remédio e o nosso remédio ser o nosso alimento. Na verdade, como aquela frase famosa diz. Isso é o mais importante. E a gente pode fazer escolhas interessantes, tendo um pouco de conhecimento de nutrição, né? Para economizar enquanto a gente faz isso também e nos nutrir ainda mais, mesmo que a gente pagasse mais caro. Na verdade, essa é a sacada. Para tentar regularizar o nosso metabolismo, queimar gordura naturalmente, atingir o nosso peso ideal, se manter lá de forma feliz e faceiro e ainda economizando no caminho, certo? Se você gostaria de um passo a passo e o seu objetivo principal é emagrecimento, eu te convido a considerar o meu programa Acelerador Emagrecer de Vez, que te guia passo a passo pelas 4 etapas do método, com listas completas de alimentos para cada etapa, cardápios exemplos semanais para cada etapa, listas de compras, fotos das minhas próprias refeições, mais de 100 receitas práticas que você pode se inspirar para seguir também e tudo o que você precisa para só acertar e não errar nada e obter os resultados que você procura. Se você quer tentar o acelerador em você mesmo e ver o que eu estou falando, os resultados que tanta gente está tendo agora aqui, com a minha garantia dupla ainda com risco zero, entra em aceleradoremagrecer.com.br ou mais fácil ainda, veja o link que eu vou deixar na descrição para você aqui. Dá uma olhadinha, faça parte e eu vou te dar as boas-vindas lá dentro da nossa família dos aceleradores. No mais, espero que esse vídeo tenha sido instrutivo, né? Para você que tenha aprendido alguma coisa, que possa te inspirar a se nutrir mais e gastar menos, na verdade, só fazendo algumas escolhas interessantes na sua alimentação, ok? Então, um forte abraço para você e a gente se fala no próximo vídeo. Até mais!